Tema este que nós intitulamos para esta manhã, que o essencial é invisível aos olhos. A doutrina espírita tem muitas coisas para nos dizer em relação ao que somos, por que estamos aqui, para onde vamos, as consequências daquilo que realizamos. E nós, aqui na Terra, ainda estamos muito ligados às coisas materiais. Mas, na verdade, nós não somos o corpo orgânico. Nós estamos aqui na Terra apenas de passagem. Esta vida, melhor dizendo, esta existência, não é a nossa realidade. Faz parte dela. Mas aquele que trabalha apenas e exclusivamente pensando que nasceu, que deve viver e que vai morrer e a morte é o fim de tudo, na verdade, engana-se, porque não é bem assim. Mas, infelizmente, nós estamos ainda muito apegos às coisas materiais. Mas nós temos duas coisas para trabalhar quando estamos aqui na Terra, encarnados, fazendo parte da lei do progresso, que é lei divina. Nós temos o que chamamos de viagem exterior e viagem interior. Vamos então conversar sobre essas duas viagens que nós podemos realizar aqui na Terra enquanto estamos encarnados. Nós, a grande maioria, fazemos bastante a viagem exterior. Ou seja, estamos tão vinculados ao dia a dia, às coisas da matéria, que essa viagem para nós é, de uma certa maneira, muito fácil. É a viagem do ter. Ter o emprego, ter o dinheiro, ter a casa própria, ter o carro, ter saúde, e vai por aí. Essa é uma viagem que nós estamos fazendo o tempo todo, e de uma tal maneira que ficamos presos a esse tipo de viagem. Então realizamos grandes esforços para ter. Só que o ter nos vincula às questões materiais desta existência e nos impede, na maioria das vezes, o chamado voo da alma, porque só as nossas preocupações estão apenas no terra a terra, nas coisas do dia. Tanto é assim que muitas vezes nós damos preferência ao shopping do que ao centro espírita. Nós damos preferência ao lazer, à cultura, do que à espiritualização. É a viagem exterior. Ela é necessária do ponto de vista da nossa manutenção aqui nesta existência terrena, mas como nos informam os espíritos superiores, lá em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, quando nós começamos a ir para o supérfluo, aí nós temos problemas. E nós detectamos isso quando vamos nos preparar para sair de casa. Como, por exemplo, hoje, para vir aqui a esta instituição espírita. Você vai escolher a sua roupa e vai abrir o seu armário. E quando abre o armário, as coisas caem em cima de você porque o armário está abarrotado. E você, ó dúvida cruel, fica meia hora lá no armário, desfilando roupas, calçados, isso e aquilo, em dúvida do que vestir. E aí, olhando esse quadro, você se diz, preciso ter mais um armário. Na verdade, não precisa. Está precisando é doar as roupas e parar de comprar. Mas aí nós inventamos mais um armário na casa. E como inventamos mais um armário que está cheio de prateleiras e gavetas, quando elas ficam vazias, nós sentimos um vazio, porque estamos presos às coisas materiais. E vamos comprar. Claro. E aí a casa está fazendo campanhas, tem as suas necessidades e está tentando auxiliar ao próximo. E você então diz, mas eu não posso ajudar. Acabei de estourar no cartão de crédito. Avancei no cheque especial, porque comprei isso, comprei aquilo, viajei e fiz isso e fiz aquilo.
Mas essa é a viagem exterior da vida. E nós temos que lembrar que todas as coisas da matéria, na matéria ficam. Porque a morte, esta vai chegar. E nós vamos ter que retornar ao mundo espiritual. O corpo orgânico vai lá para o caixão ou para o crematório. As roupas vão ficar lá no armário. O dinheiro vai ficar no banco. Tudo que é da matéria, na matéria fica. Para o mundo espiritual, só levamos aquilo que é da viagem interior. Mas que viagem é essa? É a viagem que precisamos fazer quando estamos encarnados, porque é a viagem essencial. A viagem de olhar para si mesmo e se perceber. Trabalhar os seus valores de vida, lembrando que somos espíritos reencarnados. Viemos do mundo espiritual, estamos aqui encarnados para dar continuidade ao nosso progresso moral e intelectual e retornarmos para o mundo espiritual, onde vamos ter que apresentar aquilo que somos, não aquilo que tivemos enquanto estávamos na existência terrena. Como diz o Espírito Clarencio, lá na obra Nosso Lar, do nosso amigo André Luiz, diploma, lá no mundo espiritual, significa apenas ficha de serviço e nada mais do que isso. Não adianta desencarnar e olhar para o seu guia espiritual e desfilar. Não, mas eu fui diretor da casa espírita, eu doei não sei quanto para as obras de caridade, eu me formei nisso e naquilo, eu tive a profissão tal e tal. Nada dessas coisas tem valor quando retornamos à pátria espiritual. Porque a pergunta que nos vai ser feita não é o que tivemos, os cargos, essas realizações. Nada disso vai ser nos perguntado. Mas sim, o que fizemos dos talentos que Deus nos confiou. Essa é a pergunta. Será que teremos uma resposta positiva? Temos que pensar nisso. Senão vai acontecer como aquele companheiro que sempre rogou a Deus que ele conseguisse melhorar de vida, porque melhorando de vida ele conseguiria ajudar os outros. E assim ele tanto rogou, que Deus o foi auxiliando e a sua vida foi melhorando. E ele foi crescendo materialmente, financeiramente, tornou-se rico, mas esqueceu da promessa que havia feito. Apesar de rico, nada de ajudar ao próximo. Aí, idoso, lá com seus 86 anos, percebendo a morte se aproximar, a doença o colocando na cama, ele então começou a fazer a viagem interior, porque a consciência grita. E ele começou a revisar toda a sua existência. E aí lembrou da promessa que havia feito. Ou seja, melhorando de vida, ele ajudaria o próximo. E descobriu, ali deitado na cama, adoentado, que ele não tinha cumprido a promessa. Então, novamente, ele faz uma rogativa a Deus e pede: Senhor, por favor, me dê mais um tempo, porque aí então eu vou cumprir a promessa. E ele então ouviu a voz de Deus: meu filho, como eu posso lhe dar mais um tempo se eu já lhe dei 86 anos? E ele desencarnou. Como será que ele se encontrou no mundo espiritual? De certo que mal consigo mesmo, por não ter cumprido a promessa, por não ter feito a viagem interior. Porque o essencial não é ter, é ser. Porque quando nós não somos, não adianta fazer discurso, não adianta mostrar o que temos. Precisamos ser. Então é urgente que façamos essa viagem interior. Olhemos para nós mesmos, meditemos sobre nós, quais são os nossos valores de vida e até que ponto a doutrina espírita está efetivamente nos transformando.
Ou melhor dizendo, até que ponto estamos deixando que a doutrina espírita nos transforme. Porque fácil é frequentar a casa espírita, ouvir palestras, tomar o passe, a água fluidificada, ter atendimento fraterno, etc. E sair daqui e continuar o mesmo. Mas nós não podemos fazer isso. Não devemos. Porque o Espiritismo surgiu na face da Terra para realizar a nossa transformação moral, para que a humanidade possa também, moralmente, se transformar. Então, nos perguntemos, eu estou dando o espaço para fazer a viagem interior, ou a viagem exterior está consumindo o meu tempo da existência terrena? Com essas indagações, nós podemos então começar a estabelecer que o essencial não é a vida física, é utilizar esta vida para que possamos ganhar a vida espiritual. Porque todos nós somos viajores no tempo, através das encarnações. E a mensagem do nosso Mestre Jesus já está conosco há mais de 2000 anos. Não terá chegado a hora de entendermos essa mensagem, que é a mensagem do amor ao próximo, que é a mensagem do bem sem olhar a quem, para colocá-la em prática e sem esperar que os outros façam isso, mas partindo de mim mesmo? Ou será que ainda vamos deixar passar esta existência e ainda vamos aguardar uma próxima para realizarmos alguma coisa? Mas lembremos que quando adiamos compromissos, esses compromissos ficam mais complicados depois. É melhor pagar a dívida agora do que pagar amanhã com juros. Quem não sabe disso? Perante a lei divina também. Por isso Jesus nos disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É no aqui e agora. Não é esperar uma próxima existência. E quando fazemos a viagem interior, nós aprendemos efetivamente a compreender o outro, a perdoá-lo, a não se sentir ofendido, porque sabemos que ele é nosso irmão, ele está também na sua caminhada evolutiva, tanto quanto eu estou. E aí nós vamos colocar em prática o faça ao próximo aquilo que você queira que o próximo lhe faça. Todos nós estamos encarnados para aprendermos a nos amar. E essa é a essência. Essa essência é a única e verdadeira coisa que podemos dar aos outros. E principalmente aos espíritos que estão iniciando uma nova jornada reencarnatória. Ou seja, as nossas crianças. Porque a criança, ela consegue captar a nossa essência. Ela não se deixa enganar pelas nossas ilusões, falsos valores e comportamentos. Ela sabe quem somos e como sabe. E realmente, a única coisa que podemos dar à criança é o que somos. Porque ela sabe muito bem quando você está falando apenas da boca para fora. Que isso não está saindo do seu coração. E ela também sabe, porque observa, que você fala, mas não faz. E aí nós perdemos diante dela, ou perdemos diante do jovem, a chamada autoridade moral. Porque sabe que nós não somos. Que nós somos o exterior. E nós vemos isso muito bem retratado nas cenas das novelas, dos filmes. Porque a mídia gosta de retratar a vida como ela é, nua e crua. E lá no fundo, nós temos que nos dizer que realmente nós somos muito aquilo que está lá na tela. Nós somos discurso, nós somos teoria, mas muito pouco prática.
Precisamos inverter isso, para mostrar aos outros que sim, eu sou. Eu estou tentando ser. Eu estou me esforçando. Claro, eu de vez em quando falho. De vez em quando erro. Mas estou me esforçando. E aí quando ele vê esse esforço e essa confissão, aí ele compreende. Aí ele tem a chamada empatia conosco. E aí vamos caminhar juntos de uma melhor maneira do que porventura estamos caminhando hoje. Então cuidado com o que estamos fazendo com as novas gerações. Não basta solicitar que, é preciso mostrar. Olhe para mim, veja o meu exemplo. Como eu me transformei, como continuo a me transformar, como estou tentando ser uma pessoa melhor. E aí sim, vendo o nosso esforço, o nosso exemplo, ele terá um modelo, e um bom modelo. Como antigamente, os filhos tinham como heróis os pais. Mas uma recente pesquisa, realizada no mundo todo, entrevistando crianças na faixa de 12 anos de idade, de todas as condições sociais, chegou à conclusão que para 80% dessas crianças de 12 anos, espalhadas pelo mundo, o herói não é mais o papai. O herói preferido dessas crianças, eleito, foi o personagem exterminador do futuro, feito pelo astro Arnold Schwarzenegger no cinema. O exterminador do futuro é aquele que, para salvar a humanidade, ele mata todo mundo. É praticamente isso. Aliás, dizem, lá em Hollywood, que o filme quase não foi terminado, porque o exterminador do futuro quase matou o diretor. Porque foi tanto tiro, tanta coisa, que praticamente foi todo mundo. Exterminador do futuro como herói. Mas que herói é esse? Que para estabelecer a paz mundial tem que destruir. Porque o filme é destruição do começo ao fim. Uma coisa impressionante. Alguma coisa está errada. Onde foi, na linha do tempo, que os pais deixaram de ser heróis? Por quê? É fácil entendermos isso. Porque estamos abandonando as novas gerações. Estamos tão preocupados conosco mesmo, em fazer academia, cirurgia plástica, cabeleireiro, shopping, e vai por aí afora, que não temos mais tempo para eles. Até porque eles, que ainda são crianças, que são adolescentes, dão muito trabalho. Mas ainda bem que dão trabalho, é para nos chamar a atenção. Ei, para onde você está indo? Olhe para mim. Há um texto que circula na internet, que é quando o filho, ele faz uma oração a Deus e pede para ser transformado numa televisão. Por que isso? Porque os adultos, quando estão em casa, só ficam grudados naquela telinha, da televisão e do computador. Então, o único jeito de se tornar importante, ser visto pelos adultos, pelos pais, pelos responsáveis, é se tornar, então, uma televisão. Ou como a outra criança, aquele filho, chegou lá para o pai e perguntou: pai, o senhor trabalha muito? Ah, é verdade. Quanto custa a sua hora de trabalho? A hora de trabalho custa X. E ele foi lá, colecionando moedinhas lá no seu cofrinho. E um dia chegou para o pai, colocou lá o dinheiro. Pronto, pai. Que isso? Isso aqui é 1 hora do seu trabalho. Então eu estou comprando 1 hora do seu trabalho para o senhor me atender. Mas isso é chegar ao absurdo dessa situação. A coisa mais importante para nós no mundo é a criança, é o nosso filho, esse espírito que Deus confiou a nós para orientá-lo, para educá-lo. Mas de que jeito? Se eu não sou, eu apenas tenho coisas. E aí nós lembramos daquela história maravilhosa
que está no livro O Pequeno Príncipe. Livro que todo mundo precisa ler e reler. E nós vamos pensar uma parte dessa história. O Pequeno Príncipe vivia num planeta. Era um planeta muito pequeno. Tão pequeno que o Pequeno Príncipe via o pôr do sol 360 vezes por dia. Ele era muito pequeno. E só tinha ele no planeta. Até que um dia nasceu uma rosa. E ventava muito no planeta. Então ele começou a tentar cuidar da rosa. E a rosa começou a reclamar do planeta. Ah, esse sol me queimando. Ah, esse vento me atingindo. E o Pequeno Príncipe cuidando da rosa. E protege daqui, protege dali. Faz de tudo pela rosa. E a rosa se queixando. Então ele não aguenta mais essa situação e resolve sair do planetinha. Viajar. Ele sai do planeta e cai aqui na Terra. Caindo aqui na Terra, o primeiro personagem que ele encontra é uma raposa. A raposa se apresenta, mas o Pequeno Príncipe não sabia o que era uma raposa. E a raposa pede: educa-me. E o Pequeno Príncipe respondeu: mas eu não sei o que é isso. Como é que eu vou lhe educar se eu nem sei o que é isso? Aí eu vou ensinar a você, disse a raposa. E aí o Pequeno Príncipe aceitou. Tudo bem. E aí o Pequeno Príncipe começou a conviver com a raposa e começou a criar amizade. E aí aprendeu o que era ter um amigo. Porque a raposa passou a ser amiga do Pequeno Príncipe. E assim eles foram convivendo, e a raposa anunciou: olha, um dia nós vamos ter que nos separar. E aí o Pequeno Príncipe ficava triste, porque não queria perder a raposa como amiga. Até que chegou esse dia. A raposa anunciou a despedida. E aí o Pequeno Príncipe reclamou. Mas então por que todo esse trabalho? De aprender o que é amizade, aprender um monte de coisa, trabalharmos juntos, fazermos essa educação, se você vai embora? E eu vou ficar sozinho? Então não adiantou nada nessa convivência. Aí a raposa disse assim: olha, você ainda não aprendeu a lição essencial. Vá visitar o Ozeral. Vai lá. E lá foi o Pequeno Príncipe. Então estava todas aquelas rosas. Ele olhou para as rosas e disse assim: vocês são rosas. Mas vocês são todas iguais. Vocês não são como a minha rosa, que eu cuido lá do meu planetinha. Porque ela é diferente de vocês. Porque ela é única. E eu cuido dela e vivo com ela. Vocês são bonitas. Vocês exalam perfume. Mas nada comparado com a minha rosa. Mas eu vim me despedir. Adeus. Estou indo embora. E aí o Pequeno Príncipe volta ao encontro lá da raposa para a despedida. E ele está triste. Porque no fundo ele não quer ir embora e se despedir da raposa. E a raposa então diz: olha, eu vou então lhe ensinar a grande lição. Porque, na verdade, você veio aqui para aprender isso. E agora tem que levar. Mas então que lição é essa? Perguntou o Pequeno Príncipe. Respondeu a raposa: o essencial é invisível aos olhos. E o Pequeno Príncipe repetiu: o essencial é invisível aos olhos. E ele complementou a raposa: quando você chegou aqui, você não sabia o que era amizade. Você não sabia o que era educar. Você não sabia muitas coisas. E agora você sabe. E eu também sei, porque aprendi com você. Você está triste, mas não deve ficar triste. Porque as coisas que aprendemos um com o outro, aquilo que fizemos juntos, tudo isso vai valer pelo resto da nossa vida, não importa onde estejamos. E você, sem perceber, compreendeu que a sua rosa é única. Mas sabe por que ela é única? Porque é sua. Porque as rosas são todas iguais. Mas quando você elege uma como sendo a sua, ela passa a ser especial, diferente.
Entendeu? E aí o pequeno príncipe repete a lição. O essencial é invisível aos olhos. É verdade. Porque a nossa essência é o espírito, ou a alma imortal que somos, que não vemos com os olhos da matéria. Nós só podemos sentir, perceber, e aí nos trabalharmos. E essa é a nossa essência. Nós somos almas imortais, espíritos eternos, que estamos presentemente reencarnados para dar continuidade ao nosso progresso dentro da lei de evolução. Não estamos aqui para sofrer penas divinas por causa de coisas que fizemos lá no passado, ou seja, nas existências anteriores. Passamos por expiações, sim, ligadas a fatos do passado. Passamos por provas necessárias para que possamos crescer. Mas, essencialmente, estamos aqui para dar continuidade ao nosso passo a passo até chegarmos à perfeição. E para acelerarmos esse processo, é preciso perceber a nossa essência. E dizer para nós, eu não sou este corpo, eu sou a alma, que deve controlar este corpo, os seus instintos, os seus desejos. Eu preciso fazer um mergulho em mim mesmo, no meu psicologismo, para me perceber e saber o que eu quero. Eu quero desta vida. Por que eu estou aqui? Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? À luz da doutrina espírita, nós vamos responder. Eu quero ser um homem do bem. Eu quero amar o meu próximo. E eu quero superar dificuldades, problemas, maledicências, etc. Eu quero caminhar aqui na Terra com o Cristo. Porque Ele sempre está conosco. Mas estamos com Ele. Isso nos lembra a famosa mensagem quando está lá a pessoa caminhando sobre a areia e vendo lá 4 pegadas. Ele e Jesus. Mas aí veio a tormenta da existência. E naquela tormenta, naquelas aflições, ele percebeu que agora só tinha 2 pegadas. Então ele imaginou, logo neste momento em que eu estou passando por dificuldades e onde eu mais preciso de ajuda, Jesus me abandonou. Só eu caminhando aqui. Mas lá na frente, encontramos com Jesus e fazendo essa reclamação, o mestre respondeu, não, você está enganado. Aquelas 2 pegadas lá na areia não eram as suas pegadas, eram as minhas, porque eu estava carregando você no colo. Nunca somos abandonados. Jamais. Em nenhum tipo de circunstância. Mas precisamos nos trabalhar na essência para percebermos o auxílio divino que sempre está conosco, através dos bons espíritos que nos amam e nos querem o bem. E que respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque não somos máquinas, nós não somos robôs. Nós somos seres humanos, espíritos reencarnados. Mas por que meu anjo da guarda não me livrou deste mal? Por que o meu guia, o meu mentor espiritual, não me deu aí uma intuição para que eu não caísse lá no buraco? Mas quem disse que não deram a intuição? Quem disse que não tentaram auxiliar? Mas você abriu as suas percepções intuitivas, espirituais, para receber isso? Ou o materialismo está falando tão alto em você que você não conseguiu ouvir? Eles não nos abandonam, mas nos respeitam. Tudo bem, você resolveu bater a cabeça na parede? O que fazer? Você está preocupado só com as coisas materiais? Então,
caminhe com isso. Mas saiba, para tudo tem consequências. E as consequências são individuais e não podem ser projetados para os outros. Por isso que Jesus nos disse, a cada um será dado segundo as suas obras. Não reclamemos de Deus, de Jesus, de ninguém. Reclamemos de nós mesmos. Estudamos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo as causas das aflições. E Allan Kardec diz que existem duas causas para as nossas aflições, as nossas dores do mundo. A primeira causa, que é muito comentada, é a chamada causa anterior. Causas ligadas à vida passada. Ah, você está sofrendo isso porque no passado você deve ter feito aquilo. Cuidado desse discurso. E esse discurso, desse jeito, é a pena de talião. Mas a lei divina não funciona assim. Hilário Silva, através do nosso querido médium Xavier, conta uma história sensacional sobre isso. A do antigo fazendeiro escravocrata. Quando ele foi lá fazendeiro, ele foi muito ruim. Dono, senhor dos escravos. Sempre que ele suspeitava de um escravo, o escravo havia roubado alguma coisa da sua propriedade, das suas riquezas, ele não titubeava. Ele mandava decepar o braço do escravo. Desencarnou, teve que responder por isso, passou um bom tempo no mundo espiritual e reencarnou. E na sua programação reencarnatória foi estabelecido, com o acordo dele, que ele deveria sofrer um acidente, e nesse acidente, perder um dos braços. Para compreender a dor que ele provocou nos outros naquela outra existência. Mas, tomando resoluções no campo do bem, esse companheiro, nesta existência, começou a se modificar. Lançou-se realmente no campo do bem, tornou-se uma boa pessoa, conheceu a doutrina espírita, tornou-se espírita, mergulhou no campo da caridade. E lá está ele fazendo seu trabalho. A vida seguinte. Era metalúrgico. E um dia, considerado funcionário exemplar, ele se acidentou na máquina. E perdeu a ponta de um dedo. Vindo para a casa espírita, ele estava lá se indagando. Por que, meu Deus? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu me esforço, sou espírita, realizo imensas atividades. Todo mundo gosta de mim. Por que, Senhor? Isso pode acontecer nada comigo, eu perdi a ponta do meu dedo. E ele estava lá com essas indagações. As semanas passaram. E um dia, na reunião mediúnica, final da reunião, o mentor espiritual se apresenta através do médium, se dirige a ele. Fulano, você está indagando por que da sua dor, não é mesmo? Ah, é verdade, meu irmão. Eu não compreendo por que sofri esse acidente e perdi a ponta do dedo. Pois bem, recebemos autorização para revelar esse porquê. E aí o mentor espiritual contou a história. É que no passado você foi o senhor de escravos, fazia isso e aquilo que os escravos cortavam o braço deles. Você era para perder um braço. Mas Deus é bom, justo, misericordioso. Vendo seus esforços em se regenerar, em fazer o bem, em cuidar dos outros, amá-los. Deus viu que não havia mais necessidade de você perder um braço. Mas só para você não esquecer das coisas e saber o que é a dor, então ele modificou o projeto para você apenas ter esse acidente e perder a pontinha do dedo. Entendeu? E é claro que ele nunca mais reclamou. Pelo contrário, passou a agradecer e muito. Porque essa é a lição que o Espiritismo nos passa. É exatamente isso. Nós estamos aqui para queimar a karma. Nós estamos aqui para continuar o nosso progresso. Mas para isso, temos que olhar para nós enquanto
espíritos, almas imortais que somos. E que a vida terrena é a vida passageira. E daqui fazemos o trampolim lá para o futuro. Mas existem as causas atuais das aflições, que nós nem sempre levamos em conta, porque achamos que tudo está ligado ao passado. Nem tudo. O futuro não depende do hoje, então no aqui e agora nós estamos construindo isso. E diz lá Allan Kardec, entre as causas atuais estão o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa indiferença e a nossa imprevidência. A maioria dos males que nos acometem nesta existência tem por causa a nossa imprevidência. E Kardec nos traz dois casos maravilhosos lá na codificação para estudarmos isso. O primeiro caso foi através de uma correspondência que ele recebeu. Duas irmãs que moravam numa outra cidade lá na França, não Paris, escreveram lá para Allan Kardec, ficaram sabendo desse tal de Kardec e o Espiritismo, escreveram para ele, pedindo que ele interviesse lá com Deus e com os tais espíritos, porque elas sofriam barbaridade dentro de casa. Eram fenômenos de efeitos físicos que aconteciam à pouco direito, mil problemas na existência delas. Elas já tinham apelado lá para o padre da igreja para fazer exorcismo, já tinham apelado para um pastor protestante, já tinham feito de tudo. E não solucionavam nada. Kardec leu a carta, foi para a reunião mediúnica e apresentou o caso aos espíritos e solicitou uma orientação. O companheiro espiritual se apresentou através do médium e disse a Kardec, escreva a essas duas senhoras que elas só terão paz na vida, elas só conseguirão viver bem se aprenderem a controlar a língua. Porque elas são as destruidoras da vida alheia. Enquanto continuarem a fofocar com maledicência a vida do próximo, jamais terão paz. Essa é a lição. Aí Kardec achou que isso estava muito forte. Mas como é que eu vou escrever isso para as duas? Nossa! Aí o espírito volta e complementa. Você vai dizer exatamente isso. Porque elas estão sendo perseguidas por um espírito ex-morador lá da localidade, que era um pobre coitado seguidor, e que elas passaram anos a fio falando mal dele, gozando-o para toda a comunidade. Ele, vilmente rebaixado, desencarnou com ódio delas. E como elas continuam a fazer a mesma coisa com outras pessoas, ele encontra todo o campo propício para se vingar delas agora em com o espírito, fazendo então o que se chama a obsessão. Então, repito, diga às duas que se elas querem ter paz na vida, querem viver bem, parem de falar mal dos outros. Fechem a boca. Que caso maravilhoso, hein? Será que isso não nos serve? Em maior ou menor medida? Vamos pensar sobre isso. E há outro caso, lá do fazendeiro, cujos animais viviam morrendo. Era virose daqui, era praga dali, era um problema. E ele tentando resolver com mandingas, com cismos, com isso e com aquilo. Procurou então Kardec. Kardec leva o caso para os espíritos. E vem a comunicação. E para esse fazendeiro, o problema dele não é de ordem espiritual. Como se não é de ordem espiritual, qual é o problema? Ele tem na fazenda que os animais vivem morrendo, isso e aquilo. Diga a ele para que ele seja menos pão duro e compre as coisas para tratar os seus animais, que estão morrendo porque não recebem a comida necessária nem o tratamento de saúde devido. Ele é um egoísta que abre a bolsa
Nossa, mas como os espíritos são duros nas discussões? Não são duros. Nós é que somos. E que precisamos ouvir essas palavras. O que você está fazendo? Colocando dinheiro aí na poupança, adoidado, enquanto os outros estão morrendo de fome ao seu lado. Ah, mas eu quero comprar a casa própria. Mas precisa ser aquela cobertura de 500 mil reais? Não há necessidade disso. Enquanto você poupa de um lado, ajude do outro. E aí nós vamos nos conquistando e realizando o essencial. Então coloquemos para nós exatamente isso. O essencial é invisível aos olhos. Porque a essência é de sermos espíritos imortais. Deus confia em nós para regenerarmos a humanidade. Deus sabe do nosso potencial e está nos dando todas as oportunidades para que nos conquistemos e consigamos conquistar os outros, sempre através do amor, e aí irmos transformando paulatinamente este mundo em vida. Aprendemos com o Pequeno Príncipe e com a raposa. Essencial é construir amizade. Essencial é compreender o outro. Essencial é ajudar sem olhar a quem. Essencial é saber renunciar. Essencial é perdoar. Essencial é amar. Quando aprendemos isso e formos no nosso dia a dia, nas situações pequenas, normais, formos cultivando essas coisas, aí sim, nós poderemos desencarnar com consciência tranquila, porque vamos olhar para o nosso anjo da guarda, para todos os nossos amigos espirituais, e temos aquele olhar de vencedor, o vencedor de si mesmo, e dizer a eles, muito obrigado, consegui me vencer, combati em mim os vícios de toda ordem, e consegui colocar à frente as virtudes, as qualidades morais, porque aprendi. O essencial é invisível aos olhos. Mais importante do que as coisas materiais, muito, mas muito mais importante, são as coisas espirituais. Aprendemos com a doutrina espírita essa essência, façamos a nossa parte. E mesmo ainda enfrentando dores, sofrimentos, as provas necessárias, vamos murmurar menos, resignar-nos muito mais, continuarmos a nossa jornada e vamos, pelos milênios afora, construindo este universo com Deus, nosso Pai, porque aí entendemos e vibramos lá na essência, porque fomos além do nosso olhar material, nós passamos a ter um olhar espiritual sobre a vida. E aí vamos poder dizer a todo mundo, calma, não se preocupe, o essencial é invisível aos olhos. A vida continua. Vamos para frente, porque Deus nos ama. Muito obrigado, paz em todos os corações.